Então, galera, é o seguinte, estamos aqui comemorando, eu e Rodrigo, com uma cervejinha, porque Rodrigo Delvecchio, meu aluno, passou em Campo Grande, ESS Campo Grande, terceiro lugar. Claro que ainda tem o curso de formação e tudo mais, mas a conquista maravilhosa, né? Eu fiz parte dela, estou aqui dividindo com ele a alegria de passar no concurso. E a gente está aqui para conhecer um pouco do Rodrigo, né? Ver o que ele fez, né? Qual foi a carreira, digamos assim, a carreira de concurseiro dele, como é que ele chegou no coaching, né? O que ele abriu mão, o que ele conseguiu fazer para passar em terceiro lugar ali em Campo Grande. Um feito maravilhoso. Vamos conhecer o cara então. Rodrigo, meu grande camarada. Nome completo: Rodrigo Delvecchio da Cunha. É isso. Formado em? Sou farmacêutico. Formou onde? Formei aqui na Federal do Rio. Formei em 2011. E aí, quando eu me formei, não tinha nada de concurso público na minha vida, né? Não tinha nada? Nada. Na realidade, o que tinha era mais a área acadêmica. Então, eventualmente seria um concurso, mas não esse tipo de concurso, né? Concurso para a área acadêmica é bem diferente. Normalmente é uma semana de prova escrita, da prova de aula, não sei o quê, mas a área fiscal era... A sua carreira inclui também, você tinha aspirações acadêmicas, e aí você foi fazer a carreira acadêmica, que é mestrado, doutorado, não é isso? Mestrado, doutorado e atualmente estou fazendo pós-doutorado, né? Pós-doutorado. E aí o cara consegue arrumar tempo para estudar. Como é que foi isso, cara? Dividir a carreira acadêmica, você também, pelo que você me disse no início, você tinha bolsa para bolsa de pesquisa. Quando eu comecei a estudar, né, foi em 2018, eu tinha terminado o doutorado, tinha defendido e estava fazendo pós-doc. Então, depois do doutorado, a gente fica meio perdido nessa área. O pós-doc é uma continuação natural, meio que enquanto você está se preparando para professor, você tem que melhorar o seu currículo para fazer esse tipo de concurso, que pesa bastante. Então, número de artigos, publicações de livros, capítulo de livro, tudo isso conta. Esse tipo de concurso estava muito embaixo, assim, tinha poucos saindo. E eu estava vendo que as pessoas que estavam conseguindo já estavam há muito tempo. E nesse tipo específico de concurso, o tempo conta muito. E quanto mais tempo você está pesquisando, mais chance maior de você ter mais publicações, mais capítulos, não sei o quê. Então você vê que tem gente que já tinha, sei lá, 5 anos de pós-doc, que estava começando e não tinha passado ainda, estava fazendo os concursos, tinha sempre alguém mais preparado. E a questão também é que normalmente o número de vagas era muito restrito. Normalmente é uma vaga. Uma vaga só. Então se você não é o que está mais tempo se preparando para aquele concurso e uma vaga só, a chance de passar na minha cabeça, conforme eu fui vendo os concursos e tal, era muito baixa. E isso foi me desanimando. Eu pensava, vou ter que ficar aqui ainda mais 5 anos para ter alguma chance. Eu cheguei a fazer alguns concursos na minha área, né, coisa de pesquisa, trabalho de pesquisa, que não era professor, ou já trabalhava com aquilo há muito tempo, ou já era um professor substituto, não sei quantos anos, já tinha 5 anos de pós-doc, até os concursos menores, você já tinha uma hiperqualificação. Então isso foi me desanimando na carreira. E aí te levou a pensar em mudar para uma carreira que não acadêmica. Exatamente. Já foi direto para a carreira fiscal ou ficou para fazer tribunal? Não, fui direto para fiscal. Eu cheguei a procurar e vi bastante material na internet. Quando é que foi que você se decidiu, qual ano que você se decidiu por fazer concurso na carreira fiscal? Foi em 2018 mesmo. Eu cheguei a procurar, eu fiquei muito tempo fazendo essa pesquisa assim, das carreiras, quais são as matérias que caem, né, uma na outra, procurando como estudar, eu vi bastante vídeo disso também, para não começar completamente errado, por mais que a gente tenha bastante erro quando começa a estudar, não tem jeito.
Aí eu vi as matérias, cheguei a ver uma ou outra assim, eu falei, deixa eu pegar isso aqui, direito, eu lembro muito de estudar, deixa eu olhar como é que é a aula, o que é, não sei o quê. Cheguei a ver, assim, de sopetão pra ver, eu consigo, na minha cabeça era muito diferente, né? Era um negócio sair da área da assim, farmácia para começar a estudar direito tributário, direito administrativo, tudo. Era um até mesmo mundo constitucional. Tem um pouco na nossa vida, no noticiário, tá totalmente fora da minha realidade. Eu não sabia se eu conseguia dominar aquilo ali. Porque na minha cabeça uma pessoa fez uma faculdade, 5 anos para estudar aquilo, eu vou pegar do nada e vou achar que eu vou conseguir e tal. Eu tinha que saber se realmente era possível. E aí, pesquisando, você vê que tem muita gente de outras formações, foi aprovado, conseguiu. Então, eu cheguei a ver umas aulas assim, aleatórias, para ver se achava que conseguia avançar no estudo. E quando eu decidi, eu comecei na realidade com alguns materiais meio antigos, assim, que peguei na internet. Eu falei, não sei se eu vou querer isso mesmo, vou começar comprando um curso, não sei o que, esses cursos não são tão... Isso que eu queria saber, como é que foi a sua organização para os estudos nessa fase, digamos assim, essa fase inicial aí? Onde é que você pesquisou material? Se você tinha ciclo de estudo, né? Se tinha um controle de horas? Enquanto eu ainda estava decidindo se eu ia ou não fazer o curso, eu tinha pensado, vou conseguir. Eu estava nessa, não sei se eu consigo e tal, vou dar uma olhada aqui. Eu cheguei a pegar uns materiais na internet, estudos, provavelmente bem desatualizados, e cheguei a ver algumas aulas. E eu falei, não, eu estou conseguindo entender o que está falando e tal, não sei o quê. Eu falei, acho que dá. Aí quando eu decidi realmente, aí não, eu falei, vou começar certinho. Isso foi em abril de 2018. Eu cacei minhas planilhas antigas lá, do que eu estudava, quantas horas, não sei o quê. E aí eu comecei fazendo ciclo, eu comecei fazendo o que o pessoal indica. Você vai procurando ciclo de estudo, começa com aquelas matérias mais básicas da área fiscal, tributária, direito constitucional, administrativo. Então, inicialmente você já tinha montado um ciclo da área fiscal, da área básica. Isso, parte básica da área fiscal. Da área fiscal. Exatamente. Aí você já tinha controle de hora, como é que era? Tinha controle. Não era bem um ciclo, né? Porque eu já tinha meio que definido. Nesse dia eu vou estudar tais matérias, no outro caso. Era meio um cronograma, meio ciclo. Sim. Porque você definia ali uma meta diária e ia me forçar a fazer. E aí eram dois, era meio que A e B. Tipo, 3 matérias num dia, 3 na outra. Se não desse, assim, num dia eu não conseguia uma das matérias, eu não voltava não, já ia pra outra. Então não era bem um ciclo, né? Porque no ciclo a gente não pula nada, né? Se você não conseguir, você começa de onde você parou. Mas era uma ideia dessa, de revezamento de matérias, para não cansar, eu estudava mais ou menos de 1 hora e meia cada um. E você se dedicava por quanto tempo? Então, eram entre 4 e 4 horas e meia líquidas por dia. Porque na minha cabeça, se eu conseguisse, se fosse menos que isso, ia demorar muito tempo. Eu vi o pessoal falando, né? Que você demora tempo para conseguir terminar todas. Primeira leitura de cada matéria, constitucional, administrativa, são matérias muito grandes, levava muito tempo. Então, eu falei, eu tenho que conseguir uma carga horária razoável. Eu ainda estava no laboratório, não continuei durante todo esse tempo. Então, resolvi que ia apertar para conseguir. E uma das perguntas mais importantes é como é que você conseguia conciliar o seu trabalho, né? Porque, apesar de você se dedicar à carreira acadêmica, é um trabalho, você era remunerado para isso, tinha resultados a apresentar, a parte de estudo mesmo, para concurso, e também, claro, você é um cara que namora, né? E o seu relacionamento pessoal com a família e tudo mais. Os relacionamentos foram mais prejudicados. O pessoal teve que ter paciência meio. Com o trabalho eram dois momentos diferentes, né? Tinha um momento que a gente pegava mais firme, que era mais perto no edital na praça, tal, que a gente tentava aumentar as horas líquidas, mas com as 4 horas era
bem tranquilo, assim, bem tranquilo não, mas conseguia render bem. Ia pro trabalho, fazia o que eu tinha que fazer, saía no horário normal, volta das 5 e estudava mais tarde. Entendi. Mas depois, com coisa edital, era mais complicado. Eu começava estudando, aí depois que eu ia pro trabalho e terminava no final do dia. Voltava e pegava um pouco mais. Acaba que você não consegue se dedicar com o mesmo afinco que quando você só fazia aquilo. Acaba tendo que abrir mão de alguma coisa. Pois é, acaba prejudicando um pouco, mas não tinha outro jeito naquele momento. E aí você iniciou, digamos assim, as provas para concurso com Cefaz Goiás, é isso? Como é que foi o resultado? Vai pegar aqui o resultado. Então, eu tinha... Qual foi o meu objetivo? Goiás eu tinha, se eu não me engano, 5 meses de estudo na área fiscal. Então, voltando um pouco. Então eu consegui fazer essa questão da organização, do ciclo, 2 dias, 3 matérias, 3, por 2 meses. Foi o que eu consegui me organizar. E aí saiu o edital do Cefaz Goiás e eu falei, eu quero fazer. Porque por mais que eu tenha visto o material, pensado, eu consigo entender as matérias, eu queria ter uma noção do que era a prova. Que era o que eu estava me Então, preparando. na verdade, você já foi sem aspirações a rolar para passar. Não, eu tinha Era para certeza. saber que... A minha meta, na verdade, era não ser eliminado. Entendi. E conseguiu? Consegui. Conseguiu não ser eliminado. Mas o resultado não foi tão bom. Não foi. Se eu não me engano, eu fiz 68% da prova. 68% da prova. Isso. Aí eu quase fui eliminado na disciplina de Goiás mesmo, que tinha história, geografia de Goiás, não sei o quê. E aí teve ISS Maricá, depois você faz Santa Catarina e depois você faz Rio Grande do Sul. Isso foi antes de entrar no coaching, né? Foram 4 provas em 3 meses, basicamente. Saiu fazendo prova uma atrás da outra. Porque na minha cabeça eu tinha que tentar, assim. E aí... concurseiro se estuda, se dedica para fazer prova. O cara que estuda para não fazer prova, está estudando, não é um concurseiro, não é isso? Não sei se foi um acerto ou um erro, mas a verdade é que todos esses editais me ajudaram bastante a progredir no estudo. Eu me esforçava a estudar mais, tudo isso. Então, eu consegui fechar todos os editais, mesmo no Goiás. Conseguiu sempre fechar os editais e ir para a prova. Mas revisão super prejudicada. Então foi uma época de estudo que eu não tinha um controle, assim, perdi bastante isso. Então isso não foi um acerto, porque depois a gente teve que, spoiler, né? A gente teve que voltar. Voltar um pouquinho. Então isso nos leva a por que é que você se sentiu desejoso de entrar para um serviço de coaching e também como é que você escolheu o coaching concurseiro? Então, depois da prova do Rio Grande do Sul, foi a melhor prova que eu fiz, né? Foi de técnico tributário, era auditor, e foi onde eu consegui chegar no cadastro de reserva. Então eu fiquei um ponto atrás da última vaga, do último na vaga. Bateu na trave? Bati na trave. Foi no final do ano, foi em dezembro a prova, aí chegou no final do ano, assim, aí eu parei de estudar completamente. Fiquei até voltar, tentei voltar algumas vezes, não consegui, estudei um dia, estudava no dia seguinte, tá? Então eu sabia que na minha cabeça eu estava precisando de 2 coisas, uma de motivação para voltar a estudar e outro de algo a mais para conseguir estar dentro das vagas. Eu não entendi ainda, quer dizer, sabia que precisava estudar forte, mas ainda não entendia por que é que, apesar de todo o seu esforço, você não estava obtendo sucesso. Sim, eu sei que eu tinha noção de que o modo de estudo não estava dos melhores, mas eu não tinha controle daquilo. Por exemplo, eu sabia que tinha algumas matérias, algumas coisas que eu tinha dificuldade, mas eu não tinha qual era, o que era isso, quais eram as aulas, qual era a parte da matéria que eu tinha dificuldade, qual que eu não tinha. Então, quando eu comecei a ver sobre coaching, eu cheguei a ver a plataforma. Tem um vídeo do administrativo lá, no site falando da plataforma. E eu vi que aquilo ali dava um controle do estudo, das disciplinas, cada aula, como é que você está. Então aquilo na minha cabeça era o que estava faltando. Era de
ter essa noção. Precisava ter um pouco de controle, claro, fator motivacional, mas essencialmente saber por onde ir, né? Sim, acho que perfeito. E aí nós fomos fazer a entrevista, chegou um rapaz barbudo com uma luz assim que não dava para enxergar direito. Eu falei, poxa, será que tem alguém ali? E aí era o Rodrigo, todo lá encostadinho na cadeira dele assim e tal. E a gente foi fazer a nossa entrevista e ele contou essa história dele, né? Falou que estava com essa dificuldade nos estudos, que precisava melhorar o desempenho dele. É um fator muito importante. Os nossos alunos, eles sempre vêm com uma capacidade de estudo, e essa capacidade de estudo ela tem que ser otimizada, né? A gente busca sempre procurar as falhas dos alunos, e aí dentro dessas falhas a gente vai consertando aos pouquinhos. O que é que a gente fez que mudou a sua forma de estudar, se é que mudou? Mudou. Eu acho que essa questão primeiro quando a gente entrou, né? Então, como o meu estudo foi bem atrapalhado, né? Foi, fecha edital, tenta fechar edital, sem muitas revisões e tal, então a gente resolveu voltar tudo, repassar toda a matéria, né? Obviamente eu já tinha feito as marcações, então bem mais rápido do que a primeira leitura. Passamos para que a gente pudesse entender, dentro de, por exemplo, de direito administrativo, dentro dos assuntos, né? Sim. Quais eram aqueles em que você estava com dificuldade, né? Cada aula, né? De todas as matérias, a gente repassou elas, fazendo questões para avaliar como estava o desempenho de cada um e saber qual focar mais, qual focar menos, até entre as matérias e dentro de cada matéria, cada assunto. Isso eu acho que foi muito importante. E outra coisa que eu acho que foi muito importante foi a questão de uma necessidade maior de fazer questão, essa cobrança. Eu acabava fazendo muito pouco questão. Porque eu dedicava mais à teoria e por vezes negligenciava as questões. Isso, até por estar sempre tentando fechar o edital, então tinha muita coisa para estudar, há pouco tempo, acabava atropelando tanto as revisões quanto as questões. Eu acho que nós tivemos ali, se não me engano, tivemos uns bons 4 meses ou 5 meses para fazer esse mapeamento e de repente já começar numa segunda passada corrigindo as suas falhas. Foi isso? Sem concurso? Foi. Eu comecei em fevereiro, né? Foi fevereiro, março, abril, no final. Foi final de maio? Não, foi início de maio. Foram 3 meses. Início de maio que foi Guarulhos. Mas deu para passar por todas as matérias. Obviamente algumas foram mais rápidas que outras, algumas são mais extensas, muito mais aula. Eu, como já era a questão dos resumos, né? Já tinha as marcações, então é um negócio absurdo, né? Porque é uma aula que você levou 6 horas para estudar, depois cada vez você vê que vai diminuindo o tempo, cada vez mais, para chegar em 20 minutos, 15, 20 minutos. Para rever todo aquele conteúdo, as partes mais importantes. A gente foi trabalhando então a questão de melhorar o seu resumo para que a gente conseguisse fazer mais leituras em menos tempo. E para você ter uma ideia, nós temos, a nossa divisão é por fases, e aí eu tenho uma estatística aqui do Rodrigo que diz o seguinte: na fase 1 ele tinha um desempenho médio, né, pegando todas as matérias, de 81%. Ele já chegou com alguma bagagem, era um aluno já avançado, então a gente precisava, 81 é justamente aquilo que você falou, né? O cara tá batendo na trave ali e ele tá com essa dificuldade de transpor essa barreira, mas não sabe como fazer, né? Então, ou seja, na primeira fase ele teve um desempenho de 81% na média. Na segunda fase ele teve um desempenho de 87% na média. E aí, na terceira fase, ele subiu para 90%, que é a fase em que ele está agora. Ele continua com a gente, que tem outras aspirações, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas o que te ajudou, o seu estudo em si, é a organização em fases? Acho que ajuda bastante, porque cada fase é focada em um tópico do estudo, né? Então a gente vai pegando mais teoria no início e depois vai focando mais em questões que
bem na verdade, quando eu fui ver meu TechCursos e tal, para ver a quantidade de questões que eu fazia antes. Quantas questões você fez? Quer dizer, eu não sei o total. Antes do... Eu não sei o total, mas antes do coaching, o meu máximo de questões foram 500 questões num dia. Na semana, desculpa. Na semana, 500 questões no mês foi o meu máximo, antes do coaching. E aí, durante o coaching, aumentou a média para 2.000, 2.500 por mês. Então aumentou 5 vezes mais o número de questões. Tinha semana que eu fazia mais de 500. Tem uma estatística parcial aqui. No coaching ele fez, a gente tem uma divisão de questões feitas após a leitura do material e questões que a gente chama de questões TEC, que a gente usa a plataforma do TEC, né? Que são feitas aos sábados. Então só nas questões em que ele fez após a leitura do material, nós temos aqui perto de 7.000 questões. Então, ou seja, em 6 meses, 7 meses que nós estamos juntos, ele fez 7.000 questões, se dedicou a isso. A gente vai trabalhar muito mais para que ele... e agora tem um novo objetivo. Qual que é o novo objetivo? O objetivo é a esperança de sair desse seguindo, né? Ficar em casa, né? Nós estamos aqui, dá para ver que tem uma paisagem linda aqui. Nós estamos no Museu da Manhã, de frente para a Baía de Guanabara, tem navio passando ali de vez em quando, ponte lá atrás, a ponte de Niterói ali. Eu sou auditor fiscal do Rio, e aí o Rodrigo mora aqui no Rio, claro, a gente aproveitou essa oportunidade para celebrar e também para fazer um vídeo para a galera, para dizer um pouco ajudar o pessoal, né? Claro. É sempre vida difícil, a vida de concurseiro. É isso aí. Rodrigo, é isso, meu caro. Muito obrigado pela entrevista. O pessoal gosta muito do relato das pessoas que passaram, né? Está em terceiro lugar em Campo Grande, né? Agora tem o curso de formação. A gente também está fazendo uma preparação especial para o curso de formação. Claro que, enfim, ele já está lá dentro, né? Uma tranquilidade maior agora, mas ele ainda está um pouco apreensivo. Quer fazer um bom curso de formação, porque também é classificatório, e eliminatório também, né? Eliminatório e classificatório. Então a gente ainda não descansou. E claro, vamos fazer também a preparação lá para o INSS Rio. É isso? Obrigado, professor. É isso, meu cara. Valeu.